Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a importância da boa-fé nos contratos. Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar para você como funciona a boa-fé nos contratos firmados. Eu sou Larissa Pacheco, advogada, e o meu intuito aqui é deixar você, consumidor, sempre informado dos seus direitos. Então, por isso, já curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e familiares e vem comigo. A boa-fé contratual é um princípio fundamental do direito contratual, que exige que todas as partes de um contrato ajam com honestidade e com integridade. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o significado da boa-fé contratual e a sua aplicação em diversos contextos. A boa-fé contratual é um princípio que exige um comportamento honesto e justo de todas as partes de um contrato. Isso significa que eles devem cumprir com as suas obrigações contratuais e não devem tentar enganar ou prejudicar a parte de outra forma. A honestidade contratual é importante porque ajuda a garantir a confiança e a estabilidade nas relações comerciais. Se todas as partes do contrato agirem honestamente e cumprirem com suas obrigações, poderão confiar umas nas outras e trabalhar juntas com mais eficiência. Além disso, a boa-fé contratual pode ajudar a prevenir disputas legais e minimizar a necessidade de litígios. Se todas as partes agirem de forma honesta e justa, haverá menos chances de mal-entendimentos que possam levar a litígios e conflitos judiciais. A boa-fé contratual se aplica em muitos contextos, desde contrato de aluguel até contratos comerciais mais complexos. Em todos esses casos, as partes devem agir com honestidade e integridade para garantir o cumprimento esperado no contrato. Vou trazer aqui o exemplo em um contrato de aluguel. O proprietário ele deve fornecer ao inquilino do imóvel boas condições e cumprir todos os termos do contrato. E de outro lado, o inquilino deve pagar o aluguel em dia e cuidar bem do imóvel locado. Se ambas as partes agirem de acordo com essas obrigações, o contrato poderá ser cumprido sem nenhum problema. Todavia, caso uma das partes haja com má fé, a questão muda totalmente de figura. A boa-fé nos contratos é muito importante também para questões relacionadas a negócios. Empresas que agem desonestamente ou tentam fraudar outras empresas podem sofrer danos irreparáveis à sua reputação e enfrentar sérias consequências legais. Por exemplo, se uma empresa deturpar informações do contrato ou violar os termos acordados, processos judiciais podem ser iniciados contra outra empresa. Além disso, outras empresas podem se recusar a fazer negócio com uma empresa que tem uma reputação de práticas desonestas. A boa-fé baseada no contrato também é importante nas negociações contratuais. À medida que as condições do mercado mudam, o contrato existente pode precisar ser renegociado para garantir que seja justo para todas as partes. Todavia, a renegociação do contrato deve ser feita de boa fé com base no contrato originário. Isso significa que todas as partes devem ser abertas e honestas sobre as suas necessidades e o objetivo com o contrato que está sendo firmado. As partes também devem trabalhar juntas para encontrar uma solução que seja justa para todos os envolvidos. Em resumo, a boa-fé contratual é um princípio fundamental do direito contratual, que exige que todas as partes de um contrato ajam honestamente e com integridade. Isso é importante porque ajuda a garantir a confiança nas relações comerciais e podem evitar conflitos legais. Além disso, a boa-fé contratual é um princípio de interpretação flexível que varia caso a caso. Em outras palavras, o que é considerado boa-fé em um contexto pode não ser o mesmo em outro contexto. Se, por exemplo, o locador perceber um problema no imóvel no contrato de locação, que não havia percebido antes de locar, o mesmo deverá informar imediatamente o locatário e tomar as providências para resolvê-lo. Se ele não agir de boa fé nesse contexto, o inquilino poderá processá-lo.
Todavia, se o problema não for óbvio e o proprietário não soubesse antes de alugar o imóvel, ele não é necessariamente responsável por isso. Em outras palavras, o que é considerado boa-fé em um caso pode não ser em outro. Além disso, é importante lembrar que a boa-fé contratual não é o mesmo que fé cega. As partes envolvidas no contrato devem garantir que as informações fornecidas sejam corretas e as obrigações decorrentes do contrato possam efetivamente ser cumpridas. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês sobre boa-fé no contrato. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente volta a trazer novos vídeos para esclarecer.